Meu nome é Márcio Pinho, coordenador e instrutor do curso de Controle da Via Aérea da Sociedade Brasileira de Anestesia. O tema desta aula será dispositivos extraglóticos. O termo mais comum encontrado na literatura para designar as máscaras laríngeas e os outros dispositivos afins é supraglótico. Mas se formos comparar a posição real e a origem da palavra, o termo extraglótico talvez seja mais apropriado. Então, para fins do nosso curso, usaremos, na maior parte das vezes, dispositivos extraglóticos. E se olharmos essa reconstrução de uma ressonância em 3D, nós podemos entender a razão do porquê usar esse termo. Os dispositivos extraglóticos estão fora, englobando a abertura das estruturas laríngeas e ultrapassando a abertura laríngea, estando colocados numa posição mais abaixo da cartilagem cricoide e chegando ao esfíncter esofagiano. Por esta razão, dispositivo extraglóticos é um termo mais apropriado para classificar esses dispositivos. Conforme podemos observar nesta tabela, existem inúmeros fabricantes que utilizam regras diferentes para classificar os seus dispositivos. A escolha pode ser baseada mais comumente no peso do paciente ou pode ser utilizado o comprimento do paciente. Estas regras diferem para o fabricante, é importante que você conheça o seu produto e siga as instruções para fazer a escolha mais adequada. O Dr. Art Brain, médico anestesista do Reino Unido, passou a estudar formas de criar uma possibilidade de ventilar melhor os pacientes. E os seus estudos levaram à criação da máscara laríngea. Foi um marco na história da anestesia por possibilitar uma nova abordagem da via aérea. Em poucos anos, foi aprovada para uso no Reino Unido inicialmente, ganhando uma grande popularidade e chegando aos Estados Unidos em 1991, quando foi aprovada pelo FDA. A máscara laríngea consiste num tubo ventilatório ligado a um coxim pneumático, uma pequena máscara que é colocada próxima à abertura glótica, proporcionando uma boa ventilação. Desta forma, conseguimos vencer o principal ponto de obstrução, que é a língua, favorecendo então o controle da via aérea e a ventilação adequada quando utilizamos esse dispositivo. Em termos de dispositivo extraglótico ideal, o que nós deveríamos ter? Nós poderíamos ter que esse dispositivo deveria ter um bypass eficiente das vias aéreas superiores, com mínimo espaço morto e baixa resistência ao fluxo. Seja fácil de inserir e que apresente uma rápida curva de aprendizado. Que tenha um balonete que tenha baixa pressão e alta complacência, eliminando problemas em relação à anatomia e danos à anatomia do próprio paciente. Que seja de baixo custo, isento de látex, descartável e que apresente baixa morbidade. Que permita separar os tratos digestivo do respiratório e sem risco de broncoaspiração. Infelizmente, nós não temos esse dispositivo dentre os inúmeros dispositivos que nós podemos lidar no nosso dia a dia. Algumas questões são importantes em relação ao uso dos dispositivos extraglóticos. O principal problema é o medo da principal complicação, que seria a broncoaspiração. A possibilidade de drenagem gástrica é uma realidade a partir do advento dos novos dispositivos, os dispositivos de segunda geração. Situações como pneumoperitônio e Trendelenburg não impossibilitam o uso desses dispositivos, porém, se considera que sejam usos avançados e devem ser realizados através de médicos que já tenham experiência com o uso desses dispositivos. É possível, sim, fazer um controle ventilatório adequado, mesmo durante a ventilação com pressão positiva ou com o uso de relaxantes musculares. Os dispositivos extraglóticos, em algumas situações, podem inclusive substituir os tubos traqueais, em situações em que exista o jejum adequado, exista ausência de refluxo gastroesofágico ou presença de hernia de hiato volumosa em indivíduos não obesos. É importante termos mais estudos de larga escala.
Até o momento, as máscaras laríngeas do tipo clássica têm sido as mais estudadas e existe um relato de mais de 300 milhões de usos do dispositivo de máscara laríngea convencional. No Reino Unido, onde nasceram os protótipos e foi iniciados os estudos com as máscaras laríngeas, hoje em dia é possível realizar anestesia geral empregando dispositivos extraglóticos em cerca de 56% de todas as anestesias que são realizadas. Isso é um número bastante significativo, um pouco diferente da nossa realidade. No Reino Unido, o estudo NAP4 foi que vários casos, com ou sem a broncoaspiração, a complicação se deveu provavelmente por falha na avaliação, por seleção inapropriada do dispositivo e possivelmente por um uso técnico deficiente do dispositivo extraglótico. A conclusão desse estudo é que nós devemos, através de treinamento contínuo e o uso adequado dos nossos dispositivos extraglóticos, buscar uma taxa de complicação zero relacionada ao manuseio da via aérea. Isso é possível, é desejável e deve ser buscado por todos os médicos anestesistas. Antes do ano de 1988, nós dispunhamos somente de duas alternativas: a realização de procedimentos sob anestesia geral com ventilação espontânea, com ventilação sob máscara ou com tubo traqueal. A partir dos anos 2000, foram surgindo os dispositivos de segunda geração, que permitiram ampliar ainda mais o uso dos dispositivos extraglóticos. E no final dos anos 2010, nós vemos uma profusão de dispositivos cada vez mais aprimorados, com capacidades de ventilação de selo da via aérea mais elevadas e, inclusive, permitindo a intubação traqueal. O modelo dos dispositivos extraglóticos de segunda geração é representado, primeiramente, pela máscara ProSeal e, mais adiante, pela máscara Supreme. As máscaras de segunda geração são caracterizadas pelo canal de drenagem gástrica, um bloqueador de mordedura e uma modificação do seu balonete. Esse balonete se tornou mais elíptico e com a sua ponta mais alongada. Isso permitiu que a pressão de selo, tanto do primeiro selo quanto do segundo selo da via aérea, fosse mais intensa, admitindo pressão de ventilação positiva mais elevada e permitindo que a ponta da máscara estivesse abaixo da cartilagem cricoide. Com isso, forma-se um canal perfeito de drenagem do conteúdo gástrico até a pressão atmosférica. Isso é bastante benéfico. Como podemos ver na imagem, vemos um corte transversal em que nós vemos a ponta da máscara laríngea se encontra abaixo da cartilagem cricoide e na abertura do esfíncter esofagiano superior. Essa posição é importantíssima para aumentar a possibilidade de drenagem gástrica sem contaminação da via aérea. Essa confere também uma maior estabilidade após a sua inserção, fazendo um primeiro selo. O primeiro selo é dado pelo balonete mais proximal, que se encontra na abertura da laringe, selando a via respiratória. O segundo selo, ele é mais posterior, mais profundo na hipofaringe, abaixo da cricoide e no esfíncter esofagiano superior. Isso fornece, então, essa ponte entre o trato digestivo e a atmosfera. Desta forma, é possível drenar líquidos e ar com facilidade. O formato alongado em pera impede a entrada na glote, facilitando seu posicionamento final. A maior segurança e a melhor pressão de selo elevou a capacidade de vedação desses dispositivos em cerca de 5 a 10 centímetros de água. Não necessita de inserir o dedo dentro da boca quando nós precisarmos fazer com os dispositivos de primeira geração. Então, eles apresentam um formato pré-moldado que facilita a introdução e o seu início de ventilação. Independente do modelo que nós estejamos usando, é bastante desejável e recomendável monitorar a pressão do balonete. Desta forma, nós impedimos complicações que podem causar danos aos pacientes, como uma pressão elevada na mucosa,
causando compressão nervosa e disfunção no pós-operatório. Isso reduz grandemente a odinofagia. A pressão recomendada no balonete dos dispositivos extraglóticos é até 60 centímetros de água. Isso é importante e pode ser utilizada monitorada através do uso do cufômetro. Alguns fabricantes evoluíram para agregar um monitor para dentro da própria dispositivo extraglótico. Desta forma, não precisaríamos de um cufômetro. Então, o Cuff Pallet, que foi desenvolvido por um dos desenvolvedores de dispositivos extraglóticos, mostra através de áreas coloridas em verde, amarelo e vermelho a pressão. Então, você faz a insuflação do balonete até a marca desejável. Você precisa estar na marca verde para estar na posição adequada. Com a compra dessa patente, um dos maiores produtores de máscara laríngea incorporou a um modelo que está em vias de ser regulamentado e distribuído no Brasil, que seria a máscara laríngea LMA Protector, que já vem com diversas características dos dispositivos mais modernos e com esse Cuff Pallet que prescinde o uso de um cufômetro adicional. O controle da via aérea pode ser realizado de forma definitiva, sem intubação ou com intubação. Porém, necessidade de passar um tubo traqueal em algumas circunstâncias fez com que os pesquisadores buscassem aprimorar os dispositivos para permitir com que o tubo deslizasse mais facilmente. Então, foi desenvolvido um dispositivo em que a luz do tubo ventilatório se tornou mais larga e permitindo uma angulação adequada para que o tubo pudesse ganhar a via aérea e passar as cordas vocais. Nas imagens, vemos alguns dispositivos que apresentam características parecidas, em que existe um tubo ventilatório com uma angulação acentuada e a abertura, às vezes, levando a ponta do tubo para ganhar a via respiratória. Um dos modelos de dispositivo extraglótico para intubação, mais recentemente lançado, é uma máscara do produtor Ambu, a AuraGain, em que nós temos uma máscara que tem a dupla função ventilatória quanto para intubação, tanto às cegas quanto guiada, e com essas mesmas características dos dispositivos de segunda geração. Então, vemos exemplos de diversas máscaras. Vejam que esses dispositivos são famílias. Na foto superior, nós vemos um detalhe de um tubo laríngeo especialmente desenvolvido para intubação. Então, vejam que é um aperfeiçoamento contínuo e a cada dia nós vemos novos dispositivos aumentando a segurança e facilitando a vida do médico anestesista. Para as máscaras laríngeas de intubação, nós podemos fazer uma classificação simples proposta por Cook. As máscaras continuariam com a sua classificação de primeira e segunda geração, ganhariam a letra I, que significa intubação, e ela pode ser direta ou guiada. Direta quando algumas máscaras que mais modernas, inclusive com o novo advento da videomáscara laríngea, em que nós podemos ver todo o processo de intubação. E já as guiadas, nós precisaríamos atravessar com um dispositivo que ajudaria a guiar a ponta do tubo para fazer a intubação. As recomendações finais do estudo NEP4, que é um marco na história, na avaliação das complicações respiratórias prospectivas, é que se nós não tivermos uma indicação formal de intubação traqueal, e existe um baixo risco de regurgitação, os dispositivos de segunda geração são mais apropriados do que os de primeira geração. Os pacientes com baixo risco de broncoaspiração, mas com outros fatores que colocam os dispositivos extraglóticos no limite da segurança, deve-se considerar sempre os dispositivos de segunda geração, uma vez que nós vimos que eles possuem capacidade de melhor ventilação e capacidade de drenagem gástrica. Recomenda-se, atualmente, que todos os hospitais disponibilizem os dispositivos de segunda geração. Mesmo que sendo um pouco mais caros, eles podem ser utilizados em casos eletivos ou em casos de resgate emergencial da via aérea. Essa realidade ocorre
tanto no Reino Unido, em que a disponibilidade de produtos mais avançados e de tecnologia, como os broncofibroscópios, é muito maior do que no Brasil, mas uma das críticas foi que não é mais aceitável nós não dispormos de dispositivos para o controle da via aérea como os fibroscópios. E esses dispositivos são complementares para assegurar a via aérea e a introdução do tubo sempre que houver uma dificuldade. Além disto, é também inaceitável que nós não dispomos, em grande maioria dos nossos hospitais, de dispositivos de segunda geração. É fundamental que busquemos sempre o aprimoramento, a evolução e a maior segurança dos nossos pacientes. Resumindo, nós podemos ver que os dispositivos extraglóticos, eles podem ser utilizados tanto nos casos eletivos, seja na anestesia geral com ventilação espontânea, ou mesmo em procedimentos com ventilação com pressão positiva, procedimentos mais prolongados. Ou nas situações emergenciais em que existe emergência ventilatória. Então, nessa situação, nós não estamos mais preocupados com risco de broncoaspiração, nós estamos preocupados com risco de hipoxemia grave e de morte do paciente. Nas emergências ventilatórias, o protótipo utilizado foi a máscara-laríngea Fast Track, em que ela apresentava uma excelente capacidade ventilatória devido a uma alta pressão de selo da via aérea, com uma boa opção de ventilação de resgate e intubação da via aérea difícil ou no resgate da via aérea emergencial. E a sua taxa de sucesso é extremamente elevada. Na paraventilação, ela pode chegar a 99% dos casos e na intubação às cegas pode chegar de 70% a 98% das vezes, dependendo da casuística que a gente levante. E é um dispositivo que pode salvar vidas. Um outro dispositivo também desenvolvido para o resgate da via aérea é o tubo laríngeo, que proporciona uma ventilação efetiva em 95% de pacientes complicados, de difícil acesso, como, por exemplo, portadores de tumores de faringe e laringe. Ela é confiável para controle da via aérea, inclusive em cirurgias eletivas. E tem uma alta taxa de êxito na sua primeira tentativa de inserção, com faixa de 86% a 94% dos casos. O tubo laríngeo apresenta diferentes versões, uma versão reutilizável e uma versão descartável. Eles apresentam, conforme a imagem mostra, características que os classificam como dispositivos de segunda geração por permitirem a drenagem do canal gástrico, passagem de sonda, um dispositivo de antimordedura. Então, são dispositivos bastante interessantes. Todos eles vêm com uma seringa em que você injeta pelo balonete de acordo com a faixa recomendada. Então, por um código de cores, você sabe exatamente quando que você deve insuflar. Assim como nas máscaras laríngeas, no tubo laríngeo recomenda-se a monitorização da sua pressão, de enchimento desse balonete, e essa pressão não deve passar de 60. Nas situações críticas em que o tempo pode significar toda a diferença, é ainda mais importante o uso das máscaras laríngeas e dos dispositivos extraglóticos. Sabemos que o suporte na situação de parada cardíaca, sabemos que o suporte básico de vida é o fator de maior relevância para a sobrevida da alta hospitalar. Os procedimentos avançados, com exceção da desfibrilação, são secundários para a alta hospitalar ou para o retorno da circulação espontânea. Em relação ao uso de tubo traqueal na parada cardíaca, existe uma pequena controvérsia com alguns trabalhos mostrando diferenças em sobrevida. Mas, na verdade, o que nós devemos saber é que todos os socorristas que promovem o suporte básico de vida e o suporte avançado devem estar aptos a promover uma boa ventilação sob máscara. O controle avançado da via aérea, ele é feito com tubo traqueal ou dispositivo extraglótico sem diferença. Então, não temos nenhuma diferença em relação às recomendações atuais de reanimação nessa situação. Em relação às diretrizes para a via aérea difícil, um dos algoritmos bastante divulgados é a da Sociedade Americana.
E o que nós vemos nesse algoritmo é que o dispositivo extraglótico se encontra em vários pontos do algoritmo, seja na situação em que nós induzimos a anestesia e não conseguimos ventilar, seja nas situações em que estamos tentando o acesso não invasivo emergencial à via aérea, seja na situação em que nós buscamos técnicas alternativas, ou seja naquela situação em que você considera despertar o paciente, mas precisa ventilar o paciente. Quando consideramos o uso de um dispositivo extraglótico, estamos pensando, segundo o algoritmo da via aérea difícil da ASA, em máscara laríngea de intubação ou tubo laríngeo. Sempre que tivermos confirmados uma ventilação adequada, com adequada expansão torácica dos nossos pacientes, devemos confirmar a capnografia com esses dispositivos. As técnicas não invasivas de intubação consistem em outros dispositivos, mas principalmente os dispositivos extraglóticos, como máscara laríngea de intubação e tubo laríngeo. O acesso não invasivo emergencial à via aérea também é realizado pelos dispositivos extraglóticos. Esses são os dispositivos que estão presentes em toda a sequência do manejo da via aérea na situação de via aérea difícil. E quando consideramos a possibilidade de outras opções, segundo esse algoritmo, seria conduzir uma cirurgia sob ventilação com máscara facial ou com um dispositivo extraglótico. É claro que é muito mais seguro conduzir o paciente com um dispositivo extraglótico do que ventilando sob máscara. Para os equipamentos de rotina no controle da via aérea em adultos, nós temos toda uma lista. E está muito claro hoje em dia que, para a realidade do Brasil, os dispositivos extraglóticos devem estar presentes sempre que iniciamos uma anestesia. Se não for a sua estratégia primária, seria uma estratégia secundária para controle da via aérea. Isso é recomendado também pelo algoritmo da ASA na sua unidade portátil para via aérea difícil, em que se elenca diferentes dispositivos e entre eles os dispositivos extraglóticos. No livro de controle da via aérea da Sociedade Brasileira de Anestesia, nós propomos uma divisão de uma unidade portátil em diferentes compartimentos, em que nós teríamos 4 compartimentos para auxiliar o controle da via aérea. O primeiro compartimento seria os dispositivos auxiliares para intubação, com cabos e lâminas diferentes de laringoscópio, tubos de tamanhos variados, principalmente os tubos de menor calibre, que facilitam uma dificuldade de intubação. Já no compartimento 2, nós focamos na ventilação, com máscaras faciais de diferentes tamanhos e modelos, e dispositivos como as cânulas naso- e orofaríngeas. No compartimento 3, nós pensamos na ventilação de resgate, e sempre que pensamos em ventilação de resgate, pensamos em dispositivos extraglóticos. E no compartimento 4, seria a última linha de atuação para o controle da via aérea, o acesso emergencial ou acesso invasivo à via aérea, em que nós utilizaríamos dispositivos para a cricotirotomia percutânea ou cirúrgica. Os dispositivos extraglóticos são dispositivos primariamente ventilatórios. Porém, eles podem ser utilizados mesmo depois que já fizemos o controle da via aérea, por exemplo, para realizar uma extubação. De acordo com este vídeo, a manobra de Bailey pode ser empregada para tentar fazer uma extubação mais suave com reflexos reduzidos. Nós introduzimos a máscara laríngea por trás do tubo traqueal, retiramos o tubo traqueal e, desta forma, mantemos a ventilação do paciente, ainda com o paciente anestesiado. Isso permite, em algumas circunstâncias, que o paciente desperte com tranquilidade, sem reflexos, sem tosse. Essa é uma técnica interessante que pode ser utilizada com dispositivos, inclusive, de primeira geração. Um outro exemplo pode ser observado nesse vídeo, em que se utiliza um dispositivo extraglótico para intubação e, no término do procedimento, nós mantemos o dispositivo extraglótico e tiramos o tubo traqueal. Desta forma, conseguimos realizar a extubação do paciente sem reflexos e um despertar bastante tranquilo, utilizando o dispositivo extraglótico que permaneceu durante todo o procedimento.
Uma pergunta que é importante quando estamos lidando com os dispositivos extraglóticos é exatamente quando não usar. Existem situações que seriam contraindicações aos dispositivos extraglóticos, principalmente quando existe um risco de broncoaspiração do conteúdo gástrico. Existem fatores relacionados ao paciente, como jejum inadequado, paciente com obstrução intestinal, situações em que existe hérnia de hiato, estenose pilórica, pacientes gestantes a partir da 12ª semana de gestação, o trauma, neuropatia autonômica, uso de opioides, ou situações relacionadas à cirurgia, como a própria manipulação da cavidade abdominal, a laparotomia, o cefalodeclívio acentuado e uma cirurgia muito prolongada. Então, devemos excluir essas situações. Outra situação que é importante, que os dispositivos extraglóticos não são uma boa opção, são os pacientes que apresentam uma baixa complacência pulmonar e uma alta resistência pulmonar. Pacientes, por exemplo, com patologias pulmonar restritiva, fibrose, DPOC, edema pulmonar, broncoespasmo ou obesidade mórbida, ou patologias que dificultam a inserção e função dos dispositivos extraglóticos, como abertura de boca ilimitada. Necessitamos de pelo menos 2 centímetros para que sejam introduzidos a maioria dos dispositivos extraglóticos. Defeitos do palato, defeitos o uso de aparelhos ortodônticos, massas orofaríngeas, situações de radiação cervical, patologias glóticas e subglóticas impedem a introdução do tubo. Na imagem, nós vemos um paciente com uma abertura bucal menor que 1 centímetro, em que é praticamente impossível introduzir um dispositivo extraglótico nessa situação. Mais do que certeza, existem muitas dúvidas. Porém, alguns pontos importantes devem ser ressaltados em relação aos dispositivos extraglóticos. Os dispositivos extraglóticos devem ser empregados como primeira opção nas emergências ventilatórias, devido à sua alta capacidade de ventilação e de resgate da via aérea. A maior experiência mundial ainda é com a máscara-laríngea clássica. Outros dispositivos de segunda geração podem apresentar resultados semelhantes, porém o número de trabalhos ainda é bastante pequeno. Os dispositivos extraglóticos também podem servir como conduto para intubação e podem ser utilizados sempre que necessário realizar esse tipo de abordagem. Os novos modelos de dispositivos extraglóticos geralmente apresentam uma função dupla, com uma boa capacidade de ventilação e com um tubo ventilatório modificado que permite a passagem de um tubo traqueal com tranquilidade. Os dispositivos extraglóticos podem substituir a intubação com segurança, desde que sejam respeitadas as suas limitações em relação ao paciente ou à intervenção cirúrgica. É fundamental dispor de diferentes modelos de dispositivo extraglótico, de forma que você possa fazer a melhor escolha de acordo com a sua situação clínica. Atualmente, recomenda-se que os dispositivos de segunda geração sejam a primeira opção para a ventilação dos pacientes, e eles também podem ser utilizados como ponte na extubação dos nossos pacientes. Estes foram os principais conceitos relacionados ao uso dos dispositivos extraglóticos. Esta aula serve como uma introdução. É claro que nós sugerimos que vocês busquem o livro-texto, que está disponível no livro Controle da Via Aérea, e que, durante a realização dos nossos cursos, vocês troquem as suas ideias, suas opiniões e todas as suas dúvidas com os nossos instrutores, que são altamente treinados e que poderão tirar todas as dúvidas em relação aos dispositivos extraglóticos. Muito obrigado.